eu sou professora da rede municipal aqui da cidade de Leme, concursada, e eu queria mesmo, já há muito tempo, eu estava procurando alguma outra coisa para fazer, né, além de dar aula. Assim, pensei num monte de coisa, mas eu não pegava firme com nada, eu tinha medo de começar, porque eu ia ter que aplicar muito dinheiro para abrir uma loja, e aí bate aquele medo de não ter o retorno, né? E aí veio o curso do Corpo Explica. Aí quando eu assisti o workshop, no workshop eu tive um insight, né? Eu falei, não, é isso que eu vou ser, é isso que eu vou aplicar para aprender e para ser. E foi a partir daí que eu comecei a alimentar, né, essa ideia de ser analista. Não, começa que a minha vida era uma porcaria mentalmente, né? Eu tava muito cagada, tava muito na merda. Eu tinha 10 mil reais de dívidas. Eu sou casada e já teve dias de eu e meu marido a gente ter discussões por conta de 10 reais. Já teve etapas assim. Quando eu penso em carro, meu Deus do céu, a gente gosta muito de carro, tanto eu quanto ele. E, meu Deus, meu último carro, cara, era um dia de chuva e ele me deixou na mão, no meio de uma rótula. E eu empurrei o meu carro no meio da rótula, chovendo. Eu atopetei a rótula nos 3 sentidos. Aquele dia eu chorava, dizendo, cara, não dá mais pra ter essa vida. Hoje é dia 27, Léo, e assim, eu viajei, eu comprei muita coisa esse mês. E eu tenho sobrando, tá sobrando. 5 mil reais na minha conta. Tá sobrando, sabe? Eu ainda tenho mais trabalho para fazer, ainda tenho mais gente para atender. A vida tá muito boa. Eu troquei de carro, Léo, pelo amor de Deus. Chegamos à 3ª aula do maior workshop online gratuito de análise corporal do mundo e é um prazer ter você aqui com a gente. É nessa aula que nós vamos te explicar o último traço de caráter da nossa mente, o traço de caráter rígido, e vamos te mostrar também como você vai poder resolver de forma simples e definitiva todos os problemas que estão prejudicando os seus relacionamentos, a sua vida profissional e as suas finanças, aplicando esse conhecimento na sua vida. Milhares de pessoas já estão fazendo isso e conseguiram parar de ficar só brigando com o marido, com a esposa e com os filhos. Conseguiram sair das dívidas e muitas delas conseguiram até uma nova carreira. Sem falar na quantidade enorme de solteiros, encalhados e enrolados que estavam travados na vida amorosa, alguns inclusive por causa de problemas financeiros, que conseguiram se entender, encontrar uma pessoa legal, se resolver financeiramente e fazer a vida andar. E é nessa aula que nós também vamos mostrar para quem trabalha ou pretende trabalhar atendendo pessoas, como você poderá usar esse conhecimento para resolver os problemas das pessoas, dando respostas claras, precisas e seguras para elas, fazendo outras pessoas se interessarem pelo seu trabalho, valorizarem o seu conhecimento e te indicarem para muitas outras pessoas. Porque é isso que o Corpo Explica faz. Faz as pessoas se conhecerem e conseguirem se livrar dos seus próprios problemas. Faz os profissionais do desenvolvimento humano entenderem melhor as pessoas, resolverem os problemas delas com mais facilidade e serem muito bem pagos e valorizados por fazerem isso. E se você ainda tem dúvida de que isso é possível ou que isso vai mesmo funcionar para você, nós vamos te mostrar na prática como essa análise é prática, profunda e eficaz para explicar como a mente de uma pessoa funciona, por que ela tem os problemas que ela tem e como ela pode se livrar deles. Então não perca o nosso encontro online que vai acontecer na próxima segunda, às 20 horas no horário de Brasília, porque nesse encontro nós vamos tirar dúvidas e fazer uma análise ao vivo. Esse encontro realmente vai ser muito bom e você precisa assistir ao vivo. Lá nós vamos ter muito mais tempo para tirar dúvidas importantes, como por exemplo, explicar o que no formato do nosso corpo é determinado por informação genética e o que no formato do nosso corpo é determinado pela mielinização do sistema nervoso. Nem tudo é determinado pela informação genética, gente. Por exemplo, a cor da pele é definida por informação genética, mas se essa pele vai cobrir um corpo mais quadrado ou mais redondo, isso
depende da mielinização do sistema nervoso. Isso vai depender de que tipo de corpo aquele sistema nervoso está moldando para quê? Para tentar sobreviver no mundo, evitando as dores daqueles principais traços de caracteres, ok? E dúvidas como essa nós vamos tirar no encontro ao vivo, então não perca! E seguindo aqui a nossa proposta de entregar muito conteúdo para vocês, vamos dividir essa aula em 3 etapas bem objetivas. A primeira é te explicar o tipo de traço de caráter rígido e te mostrar como fazer mudanças significativas na sua vida de um jeito simples, utilizando esse conhecimento. A segunda é te mostrar como você poderá mergulhar ainda mais nesse conhecimento e ter acesso ao conteúdo completo e detalhado sobre todos os traços e aprender a usar ferramentas desenvolvidas aqui no Corpo Explica para a sua vida e para os seus atendimentos, se você trabalha ou pretende trabalhar com pessoas. E esse ponto é muito importante, porque esse conhecimento está mudando a forma como as pessoas estão resolvendo seus problemas de um jeito muito mais prático e muito mais eficiente. E essa mudança está abrindo uma oportunidade muito grande para pessoas como você. E a terceira coisa que nós vamos fazer nessa aula é te mostrar como você poderá ganhar uma análise online gratuita e individual feita pelo Corpo Explica. E nós incluímos esse terceiro ponto porque a pergunta que as pessoas mais fazem durante o workshop é: como eu posso descobrir quais são os meus traços? Nós criamos um bônus de análise online gratuita e individual que fez o maior sucesso nas edições anteriores e já você vai descobrir nessa aula como você pode ganhar esse bônus. Então vamos começar? Agora é a hora de falar do traço de caráter rígido, que é quando a mielinização do sistema nervoso chega na parte final da medula, trazendo novas sensibilidades para a região genital. E essa é a fase em que a criança vai ter o que costumam chamar por aqui de choquinho mágico. Mas o que é esse choquinho mágico? Sempre que a mielinização chega em uma nova região, as conexões nervosas se instalam e uma nova percepção sensorial e motora acontece. Quando essa nova percepção sensorial chega na região genital, é quando surge a sexualidade na vida da criança, que vai acontecer ali por volta dos 3 anos e meio e 5 anos de idade. E quando a gente fala em surgimento da sexualidade, às vezes as pessoas confundem isso com vontade de transar, de fazer sexo, e não é isso, tá bom? Não é. A criança não vai sentir vontade, desejo, essas coisas em uma situação normal, não. O que ela sente é que antes ela tinha uma parte do corpo que não gerava nenhuma sensação diferente das outras partes do corpo. A menina tocar na sua genitália ou no nariz era a mesma coisa. Mas agora, quando ela toca lá embaixo, ela sente algo diferente do que ela sente quando toca no nariz. A mesma coisa o menino. Tem uma região do corpo com uma sensibilidade diferente, interessante e até gostosa. E além dessa nova sensibilidade, o corpo está recebendo uma carga hormonal diferente, que são os hormônios sexuais. E é em meio a essa explosão hormonal que a formação do traço de caráter rígido entra em ação. É aqui que se forma pela primeira vez o famoso triângulo edípico que Freud tanto falava, onde a menina vira a princesinha do papai e o menino vira o príncipe da mamãe. Por quê? Porque aqui o sistema nervoso começa a reconhecer os pares nas relações. E o menino busca na mãe o seu primeiro par e a menina vai buscar no pai o seu primeiro par. Só que tanto o pai quanto a mãe já têm alguém. E é aqui que se forma um triângulo entre eu, meu pai e minha mãe. E é aqui que a dor da rigidez acontece, porque essa criança vai perder nessa relação. A menina vai perder o pai para a mãe e o menino vai perder a mãe para o pai. E o que é que essa criança sente? Como é que esse sistema nervoso vai registrar essa dor? Como uma traição. Essa é a dor do traço de caráter rígido, é a dor da traição. Essa criança ela se sente traída, excluída daquela relação triangular que se montou. Afinal, a mãe falava para o menino que ele era tudo na vida dela, que ele era o príncipe da mamãe. Mas quando chegava a noite, ela dava um beijinho na bochecha dele e ia dormir com o papai. E ele ficava fora daquela relação. Como se a mãe estivesse preferindo o pai. A mesma coisa com a menina. E para se defender, para não passar por essa dor de novo e para conseguir sobreviver nesse mundo de pares, sem ficar de fora, sem ser excluído e sem ser traído, o traço de caráter rígido desenvolve uma mente e um corpo extremamente competitivo. Esse é o recurso do rígido, a competitividade e a agilidade. Ele não quer mais perder e ele vai tentar ser perfeito para não ser trocado e para não ficar de fora de novo. Os rígidos são pessoas extremamente competitivas e proativas. São pessoas executoras, fortes e ágeis.
E esses recursos da mente também se refletem no corpo. Lembra da fase em que esse traço se molda, se desenvolve? É a fase do surgimento da sexualidade. E o que estava acontecendo com o corpo da criança naquela fase? Uma explosão hormonal. Se a mente está se aperfeiçoando para competir e não perder, junte essas duas coisas, surgimento da sexualidade e explosão hormonal, que você vai entender por que o corpo do rígido se molda com formas tão atraentes e tão mais imponentes. São pessoas com corpos mais harmônicos, formas e curvas e níveis de energia bem distribuídas por todo o corpo. Os rígidos são pessoas com sex appeal mais alto mesmo, gente, não adianta. E quando a gente explica o traço de caráter rígido, algumas pessoas perguntam se os rígidos são mais bonitos. Como esse traço foi formado no momento do surgimento da sexualidade, o corpo do rígido vai ter um quê mais sensual e atraente, sim. São os astros de Hollywood, são aquelas pessoas que quando elas chegam, parece que elas chamam a atenção. Um bom exemplo de rigidez é esse casal aí. São duas pessoas extremamente rígidas, duas pessoas extremamente atraentes, duas pessoas extremamente competitivas. Mas são duas pessoas extremamente divididas. Ela se divide entre o corpo dele e o amor do pai dela. Ele a mesma coisa, se divide entre ela e a mãe dele. E essa divisão vai para a vida toda. O rígido vive o mundo em um triângulo. São pessoas que se dividem entre um relacionamento e outro, entre uma carreira e outra, entre um projeto e outro. E esse tipo de mente nunca coloca todos os ovos em uma mesma cesta, nunca confia totalmente em alguém e tem uma necessidade absurda de controle. Tudo porque esse sistema nervoso está programado para tentar sobreviver em um mundo onde talvez, de repente, ele possa ser trocado ou excluído. Só que ele não quer perder de novo, não quer perder nunca mais. E com a explicação do traço de caráter rígido, agora você sabe um pouco mais sobre cada um dos 5 traços. Com qual traço você se identificou mais? E se você está aí pensando, Suzana, eu me identifiquei com mais de um, é isso mesmo, como todos nós passamos por cada uma dessas 5 etapas, todos nós temos um pouco de cada um dos 5 traços, uns com mais intensidade e outros com menos. E a grande inovação que nós trouxemos foi o mapa dos caracteres, uma ferramenta capaz de identificar o quanto você tem de cada traço. E é essa ferramenta que nós usamos na análise que nós te mandamos de presente. E vamos usar para fazer uma análise ao vivo na próxima segunda, às 20 horas no horário de Brasília. E já já nós vamos te falar como você vai poder passar por uma análise online, individual e gratuita. Eu me lembro quando eu tive acesso a esse conhecimento pela primeira vez, o quanto eu me empolguei. E olha que não era de uma forma tão clara e tão gostosa de ouvir igual você está ouvindo agora. Ainda era meio confuso, só que eu fui ligando os pontos enquanto eu ia tentando entender tudo aquilo. E gente, se você ligar bem os pontos, você vai perceber a lógica e o poder desse conhecimento. São 5 traços diferentes. Cada um com um formato específico, cada um com uma dor existencial que ele não quer sentir de novo. E, para evitar essa dor, ele desenvolveu um recurso. Então funciona mais ou menos assim. Você passou por cada uma dessas fases e, durante essas fases, você passou por dores existenciais que foram mirinizadas no seu sistema nervoso, que interferem e atrapalham na sua vida há muito tempo. Só que o seu sistema nervoso não registrou apenas dores, ele também desenvolveu e moldou tanto na mente quanto no seu corpo recursos poderosos que você pode e deve usar. Só que por não saber que eles existem ou não saber como ativá-los, você não está progredindo na vida como você poderia. Você está deixando de viver uma vida boa por estar revivendo as dores dos seus traços e não usar os recursos que ele tem. E o que você está vendo aqui está mudando a vida de muitas pessoas e tem o poder de mudar a sua vida por 2 motivos. O primeiro é pela clareza e pela leveza com a qual a gente traz esse conhecimento para vocês. Eu tenho certeza de que você conseguiu entender tudo que nós falamos e está sendo gostoso ouvir tudo isso. E a segunda é por causa do foco da nossa abordagem. Nós somos totalmente focados em fazer as pessoas descobrirem, estimularem e viverem os recursos dos seus principais traços. O segredo está no recurso, gente. Isso é verdade. E se você já estivesse acessando e estimulando os recursos dos seus principais traços, você não estaria tendo problemas de relacionamento, de dinheiro e até de saúde que você está tendo hoje. Muitas pessoas vivem anos e anos com problemas no casamento, problemas com os filhos e problemas com dinheiro.
É triste ver pessoas que poderiam estar vivendo uma vida feliz, com uma família legal e com dinheiro para realizar seus sonhos, passarem a vida inteira lutando com o mesmo problema de sempre. E problemas que não existiriam ou deixariam de existir só da pessoa descobrir como a mente dela e da pessoa com quem ela convive funcionam. Infelizmente, não saber como a sua mente funciona está fazendo você viver na dor da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição. E isso está prejudicando diretamente os seus relacionamentos, a sua carreira, a sua vida financeira e até a sua saúde física. E aqui tem um ponto que você precisa prestar muita atenção, sabe por quê? Você não sabe como a sua mente funciona. Convive com pessoas que você não sabe como a mente delas funciona e elas não sabem como a sua mente funciona. Se você parar para pensar bem, a chance disso dar certo é muito baixa, gente. E é por isso que a grande maioria das pessoas não consegue ter a vida que elas querem. Só que o problema é que se você ficar vivendo a vida sem o seu manual de funcionamento, ou a felicidade vai ficar sempre para amanhã, ou pior, ela nunca vai chegar. Sabe por quê? Você conheceu um pouco de cada traço aqui e viu que cada um funciona de um jeito e não adianta cobrar sentimentos de um esquizoide, por exemplo. Assim como não adianta esperar lógica e objetividade de uma pessoa muito oral. E é exatamente isso que acontece nas relações no dia a dia, tanto em casa quanto no trabalho. É a mulher que espera a agilidade e espontaneidade do marido masoquista, é o marido que quer que a mulher rígida não seja tão indecisa e ciumenta, é a mãe que sofre porque acha que o filho psicopata não ama ela porque ele não demonstra sentimentos. Olha aí a sua vida, tem um monte de gente que não te conhece, não sabe como você funciona, esperando que você faça coisas que o seu sistema nervoso se programou para evitar. Aí fica sempre parecendo que você não consegue agradar ou que as pessoas não se importam o suficiente com você. E sabe como fica a vida quando isso acontece? Pesada, sem sentido e cheia de sofrimento. Olha para a sua vida sob dois aspectos nesse momento: família e trabalho. Como estão as coisas nesses aspectos da sua vida? Você tem a família que você sempre quis? E no trabalho, você gosta do que você faz? Do lugar onde você trabalha? Das pessoas com as quais você trabalha? Você se realiza e ganha o suficiente para ser feliz? Essas parecem ser perguntas retóricas, perguntas clichês, mas não são. São perguntas muito sérias, porque ninguém que vive ressentindo as dores dos seus traços de caracteres vai conseguir construir uma família e uma carreira da qual ela se orgulhe. E eu vou mais além. Na verdade, as pessoas que vivem ressentindo as dores dos seus traços dificilmente terão uma vida que elas realmente gostam e sintam prazer. Quando muito, são pessoas que vão conseguir realizar mais ou menos em uma área e a outra vai ficar largada, ferrada. Conhece gente assim? Que casou, mas o dinheiro nunca é suficiente? Ou pessoas que deram certo na carreira, mas o amor vai sempre de mal a pior? São pessoas que não sabem como a própria mente funcionam, não aprenderam a evitar as dores dos seus principais traços e pior, não conhecem e não ativam seus recursos. E para piorar, muitas vezes acabam buscando ajuda de profissionais que também não conseguem mostrar isso para elas com simplicidade, objetividade e confiança. E como se não bastasse, muitas vezes são profissionais que também têm os mesmos problemas. E aqui a gente entra em um dos pontos mais importantes desse workshop, na mudança que esse conhecimento está causando no mercado do desenvolvimento humano. Por quê? As pessoas já estão descobrindo como suas próprias mentes funcionam e já estão conseguindo resolver a maioria dos seus problemas sozinhas, sem ajuda profissional. E os problemas que elas não estão conseguindo resolver, elas estão procurando ajuda profissional, só que agora com um nível de clareza e exigência absurdamente maior. São pessoas que agora, dependendo do começo da conversa do coach, do terapeuta ou do psicólogo, ela já vai dispensar de cara. Isso é muito sério. E quando nós falamos, pode parecer que nós estamos criticando, atacando ou diminuindo os profissionais. Mas não é isso. Entendam bem, a verdade é que as pessoas estão usando esse conhecimento para se resolverem sozinhas. Problemas que, em muitos casos, o profissional que estava ajudando estava tendo dificuldade de resolver. E quanto mais pessoas conseguirem resolver seus próprios problemas e melhorarem de vida com esse conhecimento,
mais outras pessoas vão ficar sabendo que isso existe. Isso já está causando uma revolução no mercado do desenvolvimento humano. Porque olha que interessante esse cenário. De um lado, nós temos pessoas com problemas buscando e encontrando respostas claras, objetivas e seguras. Do outro lado, nós temos profissionais que não foram treinados para dar para as pessoas as respostas que elas estão procurando. E eu entendo os motivos técnicos e filosóficos dessa construção. Mas o fato é que estamos vivendo em um tempo onde muita coisa mudou, onde tudo acontece de um jeito mais rápido e onde as pessoas têm acesso a muitos recursos. E se nós, profissionais do desenvolvimento humano, tivermos coragem e capacidade de sermos francos, nós vamos perceber que muitos profissionais estão com a vida toda ferrada, querendo resolver nas pessoas problemas que não deram conta de resolver para si mesmos em suas próprias vidas. Só que mesmo entendendo os motivos pelos quais os profissionais do desenvolvimento humano foram treinados para servirem mais como pontes, como farol ou como apoio nas descobertas das pessoas, nós não podemos ignorar o fato de que agora é possível oferecer para as pessoas as respostas que antes não eram. Os tempos mudaram, gente. As coisas agora evoluíram. E hoje as pessoas querem respostas claras, objetivas, conclusivas e seguras. E quando a gente fala isso, as pessoas que querem descobrir como elas funcionam, por que elas têm os problemas que elas têm e como elas podem melhorar de vida, elas brilham os olhos e mergulham no conhecimento. Já em meio aos profissionais, a gente vê dois movimentos diferentes, que é exatamente o que acontece sempre que uma inovação surge. Um pequeno grupo, os mais inovadores, se aproximam, se interessam, se atualizam e se beneficiam daquela novidade. O outro grupo, o mais conservador, mais antigo, se mantém mais resistente e critica sem sequer se abrir para observar e analisar os resultados mais de perto. E aqui nós temos todos os grupos. Temos o grupo que nós vamos chamar de pessoas comuns, que são sedentas e dispostas a encontrar respostas que precisam para suas vidas. E o que nós vamos chamar de profissionais mais inovadores, que já perceberam que as pessoas hoje são mais exigentes, e até mesmo pela quantidade de conhecimento e informação que elas têm. E esse workshop é uma prova disso. Tem um pai de família, um empresário, uma mãe, pessoas comuns assistindo a esse workshop no mesmo momento em que um psicólogo, um terapeuta, um coach, os dois assistindo juntos, tendo acesso ao mesmo conhecimento. Uma pessoa que faz terapia e um terapeuta descobrindo a mesma coisa no mesmo momento. E isso é lindo e muda a visão e a expectativa das pessoas no que diz respeito à ajuda profissional. Só que tem um terceiro grupo, de profissionais mais conservadores que querem mesmo é manter as coisas como elas eram antes, há 5, 10, 20 anos atrás. Mas a dinâmica da vida hoje é outra. Tem gente que está aqui que quer tentar resolver seus próprios problemas e ter uma vida melhor. E agora vai conseguir isso por descobrir como a sua mente funciona e também como funciona a mente do marido, esposa, do filho, do funcionário, do chefe, do sócio, do cliente, de todo mundo. Nós já vimos de tudo aqui. Todo tipo de resultado que você puder imaginar a gente já viu, até resultado inesperado. Uma aluna nossa, a Débora Pinheiro, assistiu o curso em casa com o filho junto. O nome dele é Rafael e ele tinha 10 anos de idade. Assistindo o curso, ela entendeu que o filho era oral e o menino também entendeu. Como os dois entenderam isso, eles passaram a respeitar o lado oral do Rafael. Então, quando ele queria chorar em casa, ele podia e não precisava mais ficar explicando o que ele estava sentindo ou por que ele estava chorando. Aí, quando ele chorava em casa, ela perguntava se ele precisava de algo. Senão, ele podia só chorar, inclusive ali perto dela. Só que o menino começou a chorar na escola. Na verdade, ele começou a se permitir chorar na escola e quando os outros alunos iam fazer bullying com ele, ele começou a balançar os ombros e falar que ele não estava nem aí, porque eles pensavam, porque eles falavam, porque ele era oral e oral chora mesmo. Olha que lindo isso! E melhor, além de se permitir chorar, de não dar a mínima para as piadas dos outros alunos, ele ainda emagreceu 10 quilos sem fazer dieta nenhuma. Um menino de 10 anos entendeu como a mente dele funcionava, entendeu por que ele tinha os problemas que tinha e conseguiu melhorar sozinho. Agora imagine a Débora levando o Rafael para fazer uma terapia com um profissional que não entende que o menino é muito oral. Quando a gente fala que o formato do corpo explica que tipo de mente uma pessoa tem e revela as verdades por trás de qualquer problema que ela esteja enfrentando, é disso que nós estamos falando, gente.
Assim como tem gente aqui buscando e vai encontrar respostas para si, tem muita gente assistindo a esse workshop tentando encontrar formas de oferecer para as pessoas as respostas que elas estão buscando, oferecendo um atendimento claro, preciso e seguro. Sem ficar atendendo as pessoas usando um monte de depende, talvez, pode ser que. E isso é possível. Muitos dos nossos alunos são psicólogos, coaches, terapeutas, líderes de equipe que estão ali no dia a dia ajudando as pessoas. E esses profissionais, quando são mais abertos, atentos e antenados a esse tipo de conhecimento, conseguem gerar resultados maravilhosos para as pessoas e conseguem ganhar muito mais dinheiro e serem reconhecidos e valorizados pelo que fazem. Quem vem para o Corpo Explica buscando respostas, encontra. E quem vem buscando oferecer um atendimento melhor para ajudar mais as pessoas e para ter uma vida melhor, também encontra. Porque nossos alunos são muito bem pagos para fazer o que eles fazem. Tantos que entram no mercado a partir do Corpo Explica, como é o caso do próprio Gustavo, que nós comentamos na aula anterior, que hoje é um dos alunos que mais recebe por uma análise. Da última vez que eu tive notícias, ele estava cobrando R$ 1.500 e a nossa formação foi o primeiro curso que ele fez na área. Quantos que já têm muita experiência e fazem a formação para se aperfeiçoar, se destacar e ganhar mais dinheiro, como é o caso da Suzy Souza, uma aluna lá de Belém do Pará, que é psicóloga experiente, formada desde 91 e depois da nossa formação, ela conseguiu faturar em um único mês o que ela demorava um ano inteiro para faturar. Um ano de resultado em um mês, gente! O fato é, se você veio aqui buscando respostas para você, você vai descobrir como você funciona, por que você tem os problemas que tem e melhor, como você pode melhorar a sua vida. Você viu depoimentos de pessoas como você, que conseguiram se livrar de problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas com o trabalho. E elas não são pessoas melhores do que você ou mais inteligentes. São pessoas que descobriram a fundo como a mente delas funciona e saíram da dor dos seus traços, aprendendo a viver no recurso deles. E você também pode fazer isso. Agora, se você trabalha ou pretende trabalhar atendendo pessoas, você vai poder usar esse conhecimento para mostrar para elas como elas funcionam, por que elas têm os problemas que elas têm e, melhor, dizer de forma clara, segura e objetiva como elas podem melhorar a vida delas. E com a experiência de acompanhar milhares de alunos pelo Brasil e pelo mundo, nós podemos te garantir que você vai gerar resultados que antes você não conseguia e com certeza o seu trabalho vai ser muito mais reconhecido e muito mais valorizado pelas pessoas. Em bom português, as pessoas vão te respeitar e te pagar bem para serem atendidas por você. E é por isso que nós vamos fazer 3 coisas por você que quer mergulhar de cabeça nesse conhecimento e entender em detalhes como você funciona, por que você tem os problemas que tem e o melhor, descobrir como conseguir melhorar de uma vez por todas. E para você que quer ser capaz de oferecer um atendimento com um nível de segurança, clareza e resultados para esse mar de pessoas que querem respostas objetivas e não querem mais ficar só conversando sobre os seus problemas ou ouvindo justificativas técnicas para o que está acontecendo com elas, a primeira coisa que nós vamos fazer por você é algo que com certeza vai facilitar a sua vida. Nós decidimos oferecer a nossa formação completa e online de análise corporal com um mega desconto. E durante muito tempo nós fomos relutantes em oferecer descontos, mas decidimos que pelo nível de envolvimento, de interesse, em muitos casos até de desespero das pessoas, nós criaríamos uma campanha de desconto para facilitar o acesso das pessoas ao conteúdo da nossa formação online de análise corporal. A única no Brasil e no mundo que ensina o que você vai aprender aqui. E é a única formação que oferece o certificado que capacita e autoriza a utilização das técnicas e ferramentas exclusivas desenvolvidas pelo Corpo Explica. E eu tenho certeza que esse super desconto vai ajudar muita gente a tomar a decisão de mergulhar de cabeça nesse universo para conseguir se livrar dos seus problemas e de repente até se descobrir e se realizar trabalhando como analista corporal. E isso já aconteceu com muitas pessoas, viu? Já mesmo. Fora a quantidade de psicólogos, coaches e terapeutas que já estavam frustrados com a carreira e com a formação do Corpo Explica se reinventaram, se redescobriram e se realizaram.
Nós temos vários depoimentos, por exemplo, de psicólogos que nem tinham coragem de atender em consultório e depois da formação perderam o medo, começaram a atender e hoje estão felizes com o consultório cheio, ajudando muita gente. Como é o caso da nossa aluna Roberta Freitas de Belo Horizonte, que já era formada em psicologia há 12 anos e não atendia, só começou a atender depois que fez a nossa formação. Sem falar na quantidade de coaches que não se sentiam seguros para atender as pessoas, não conseguiam gerar resultados e nem vender o suficiente. Só ficavam sofrendo com as piadas dos amigos e das cobranças da família de quando é que eles iam conseguir ganhar dinheiro com aquilo. E que, depois da formação, deram a volta por cima e hoje impressionam qualquer pessoa quando abrem a boca e começam a falar de como a mente das pessoas funcionam. E agora estão com fila de espera. E, gente, cá entre nós, tem muito profissional do desenvolvimento humano com um discurso lindo, uma missão de vida maravilhosa, mas com o bolso vazio. Vamos mudar isso. Eu costumo dizer que o que mostra se você está ou não cumprindo a sua missão de vida é o tamanho da sua fila de espera e a vida que você está proporcionando para a sua família com o dinheiro que você ganha para ajudar as pessoas. Porque se você está fazendo um monte de curso, vai para evento motivacional, passa tempo fora de casa, posta frases bonitinhas na internet e não traz dinheiro para dentro de casa, sua esposa, seu marido, seus filhos e seus amigos estão cobertos de razão em cobrar você para que você tenha mais resultados e não só um discurso bonito. E aqui na nossa formação, além de conhecimento, acompanhamento e muito preparo, se você trabalha ou pretende trabalhar com pessoas, nós vamos te incentivar e te desafiar frequentemente a mudar a sua vida e a vida da sua família com o resultado real do seu trabalho. Foi isso que aconteceu com a nossa aluna Simone Souza, que atendia como terapeuta de barras, mas estava com a vida financeira toda arrebentada. Hoje, a Simone atende como analista corporal, ganha mais de R$1.000 por análise e tem semana que ela não tem nem espaço na agenda dela. E eu gosto de dar exemplos, gente, porque eu vivo no meio de vocês e eu tenho um monte de amigo psicólogo, coach, terapeuta que infelizmente vive para tentar ajudar as pessoas, mas não tem dinheiro para se casar, para viajar, para dar uma escola boa para os filhos, para dar um presente legal para a esposa, e isso é muito triste. Aqui a gente pega firme com os nossos alunos e é por isso que a Simone teve esse resultado e é por isso que tantos outros têm e você vai ter também. E para garantir que os resultados apareçam tanto na vida de quem vai fazer a formação por objetivos pessoais, quanto na vida de quem vai fazer por objetivos profissionais, lembra que nós falamos que faríamos 3 coisas por vocês? Ainda faltam 2 coisas. A segunda coisa que nós faremos por vocês é analisar individualmente cada um dos alunos que se matricularem nessa turma. Muita gente pergunta, como eu posso saber quais são os meus principais traços, quanto eu tenho de cada traço e como eu posso melhorar a minha vida? A melhor resposta é passando por uma análise. Com o conhecimento que você vai adquirir na formação, você vai ser capaz de fazer uma análise como a que nós te mandamos de presente por e-mail. Mas a análise corporal que você vai ganhar de bônus vai ser feita individualmente por um analista da nossa equipe. E com esse conhecimento, você também será capaz de fazer a sua própria análise. Mas mesmo assim, nós decidimos dar de bônus para todos os alunos que se matricularem nessa turma uma sessão de análise online e individual. Um dos analistas da nossa equipe vai fazer a sua análise, montar o seu mapa de caracteres e te dar uma devolutiva para explicar detalhadamente como você funciona e como você pode melhorar a sua vida. E o melhor é que essas sessões são individuais, sem nenhum aluno assistindo. Você vai poder rasgar o verbo, se abrir e aproveitar ao máximo. E sabendo quanto você tem de cada traço, quais são os conflitos internos que você tem e descobrindo como combinar bem os seus traços para ativar os seus recursos, vai ficar muito mais fácil colocar em prática todo o conhecimento que você vai adquirir aqui nessa formação de um jeito prático na sua vida, na sua casa e no seu trabalho. Lembra do que nós falamos que quando você souber exatamente como a sua mente funciona, pelo menos metade dos seus problemas vão sumir? A ideia de dar uma análise individual de bônus para todos os alunos que se matricularem é fazer com que isso aconteça o mais rápido possível. Nós temos pressa nos resultados dos nossos alunos e somos os maiores incentivadores para que eles tenham uma vida boa, para que o seu marido, a sua esposa, os seus filhos e os seus amigos vejam que você melhorou. Eu gosto de receber mensagens de alunos contando que a vida está melhor,
Mas a que eu mais gosto são as mensagens de marido, esposa, pais e até filhos agradecendo porque a formação mudou as coisas em casa para melhor. E além de garantir que os resultados apareçam, nós também queremos que eles apareçam rápido. Chega de gente com vida meia boca. O mundo precisa de pessoas vivendo bem e precisa disso logo. Por isso, a terceira coisa que nós vamos fazer por você que quer mergulhar nesse universo de conhecimento e melhorar a sua vida é te colocar no programa Vida de Analista, sem nenhum custo extra por isso. Ou seja, depois de completar a formação e se certificar, você ainda vai poder fazer parte desse programa como um bônus, recebendo acesso a um conteúdo que vai te ajudar desde o momento de conquistar seus primeiros clientes a se posicionar no mercado e colocar o seu negócio de análise corporal para funcionar. E eu posso te garantir que vale muito a pena. O programa Vida de Analista foi construído para acelerar o seu processo de construção e realização profissional. Geralmente, quando você passa por um processo assim, você encontra desafios na hora de começar a atuar. Algumas pessoas conseguem mais rápido, outras demoram um pouco mais para conseguir. E nós sabemos que tem muito profissional do desenvolvimento humano que quando chega aqui está com a vida financeira, por exemplo, toda ferrada, precisando literalmente ganhar dinheiro rápido. Então, o objetivo do programa Vida de Analista é justamente cumprir esses dois papéis. Resolver esses problemas futuros que você pode encontrar, como por exemplo, quando for decidir o preço que você vai cobrar pelo seu trabalho, na decisão do seu posicionamento, na forma de usar seu Instagram, várias coisas que você pode enfrentar futuramente e que nós já nos antecipamos do lado de cá para te ajudar na solução desses desafios. E o segundo papel desse programa é fazer com que você alcance o seu objetivo mais rápido. Ele vai funcionar como um acelerador do seu processo. Para te auxiliar a colocar de pé o seu negócio de análise corporal, de desenvolvimento humano ou como for o seu trabalho com pessoas, nesse programa nós vamos te acompanhar e te auxiliar em 3 fases que nós costumamos chamar aqui de 3 Es. Primeiro, você precisa estabelecer o seu negócio. Isso é, por exemplo, quando você já consegue sustentar um mês da sua vida trabalhando no seu negócio. Começa a acontecer de verdade. Depois disso, o segundo E é quando chega a hora de escalar. Você entende que beleza, eu já consigo pagar, agora está na hora de pagar e sobrar, de crescer o meu negócio. E no terceiro E você vai começar a expandir. Então segue aqui o meu exemplo. Depois de estabelecer e escalar o seu negócio, você vai começar a expandir, certo? Primeiro, você vai se tornar um analista. Depois, você vai se tornar um analista de muitas pessoas. E em última fase, você vai se tornar um analista que vai começar a ter outros produtos, outros nichos. Talvez você comece a atender empresas ou casais, por exemplo. Quem realmente tem potencial para resolver os problemas das pessoas precisa atrair muita gente, ajudar muita gente e ganhar muito dinheiro para dar uma vida boa para a família. Mesmo antes do Corpo Explica, eu já trabalhava com desenvolvimento humano, atendendo pessoas e posso te garantir que tinha muita gente boa, com um super potencial, mas com agenda vazia, sem clientes para atender ou com um monte de clientes pagando muito mal pelo atendimento. Não dá para viver assim, gente. Vamos mudar isso. Eu passei pelo que você muito provavelmente está passando nesse momento. E hoje, ter a oportunidade de te ajudar com o que você mais sofre profissionalmente é maravilhoso. Isso é muito verdade. A assertividade que você vai ter nos seus atendimentos e a rapidez que você vai alcançar tendo contato com todo o nosso conteúdo e o nosso acompanhamento, com certeza vão te trazer mais segurança e, consequentemente, mais clientes. Uma vez que você acerta sem medo e traz respostas para o seu cliente já no primeiro contato com ele, não tem como dar errado. E aí você vai fechar mais atendimentos, vai receber mais indicações, mais oportunidades e tudo isso vai virando uma bola de neve muito positiva. E para fazer isso acontecer na sua vida, na formação e no programa Vida de Analista, você vai ter acesso a 3 plataformas aqui do Corpo Explica. O OCE Play, desenvolvido para que sua experiência de aprendizagem seja completa dentro de uma única plataforma, onde você também vai conseguir salvar as aulas para assistir mesmo que fique sem internet. O consultório do Corpo Explica, onde depois de certificado você vai ter todo o controle de agenda, de atendimentos, de ferramentas e da evolução do seu cliente na palma da sua mão. E a vitrine de analistas, onde depois de estar certificado e ter passado por todos os nossos processos de qualificação técnica, você será habilitado e poderá ser contratado por pessoas que buscam um analista profissional.
Nós ainda vamos entrar em mais detalhes e te contar tudo que estamos preparando no nosso encontro ao vivo, que vai acontecer na próxima segunda-feira, às 20 horas no horário de Brasília. Então, esteja lá com a gente. Com essa estrutura toda que nós criamos, eu posso encher a boca e falar olhando nos seus olhos. Esse vai ser o melhor curso que você vai fazer na sua vida e as pessoas que convivem com você vão perceber os resultados que você vai ter aqui, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E o melhor, na próxima segunda-feira nós vamos abrir as inscrições com um mega desconto. E gente, quando eu falo mega desconto, não é exagero de oral não, é mega desconto mesmo. Se você gosta de coisa boa, gosta de pagar mais barato, ter vantagem, ter desconto, não perca o próximo vídeo. Mas eu já te adianto que como nós vamos dar uma análise individual para cada aluno que entrar para essa turma, as vagas precisam ser limitadas. Então, para garantir a sua análise online individual e totalmente gratuita, garanta sua vaga enquanto houver. As coisas aqui no Corpo Explica acontecem de forma muito rápida, ainda mais com esse tanto de vantagem que nós criamos e com esse super desconto que nós vamos dar para as primeiras pessoas que se inscreverem. Lembrando que ninguém, nem no Brasil e nem no mundo, ensina as técnicas que você vai aprender aqui nessa formação. É uma oportunidade tanto, hein, gente? Conhecimento de ponta, garantia de resultado e um super desconto. Isso é incrível, mas é o mínimo que nós podemos fazer por você. Vocês são incríveis, a companhia de vocês é maravilhosa e eu não vejo a hora de ouvir a história de transformação desse conhecimento na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua carreira e na sua vida financeira. Para não ter nenhum risco de você perder, vou te lembrar mais uma vez que nós ainda temos o encontro online marcado para a próxima segunda-feira, às 20 horas no horário de Brasília. Essa será a sua oportunidade para tirar suas dúvidas e ver o poder, a velocidade e a profundidade dessa análise ao vivo. Então fique de olho no seu e-mail, que nós vamos te mandar o link por lá. E na próxima aula nós vamos explicar direitinho tudo que tem dentro da formação. Como vai funcionar o programa Vida de Analista, como você vai agendar a sua análise individual e qual vai ser o super desconto que nós preparamos para você. Enquanto a próxima aula e o encontro ao vivo não chegam, deixe o seu comentário aqui, porque o meu lado oral e o meu lado rígido estão amando estar em contato com vocês. Então pode deixar o seu comentário que, como uma boa oral, eu vou amar passar horas e horas lendo, respondendo e vou fazer questão de levar para o nosso encontro ao vivo. A gente se vê então no encontro online e na próxima aula. E aí eu falei assim, olha, então eu vou começar os meus atendimentos como coach, vou fazer essa transição de carreira e eu vou guardar dinheiro porque eu quero comprar essa formação. Na época, eu comecei os meus atendimentos cobrando R$50. E aí o meu ticket de R$50 por sessão, ele subiu hoje para R$350 a primeira sessão, né? O meu processo hoje, que antes o meu processo ele eram 10 sessões por R$750. Hoje eu faço 4 sessões por R$1.000. Então, financeiramente, isso deu um boom gigantesco. Fazer a formação no Corpo Explica me possibilitou entrar no mundo empresarial de uma forma que foi muito louca, porque depois que eu entendi quem me boicotava, quem não permitia que eu conseguisse, era eu mesma que não fazia, que não queria ganhar dinheiro, que não queria, eu botei a minha meta como 10K. O meu girar de chave foi, eu preciso e quero ganhar 10 mil e eu mereço. Quando eu comecei a atingir essa meta, eu já fui subindo ela, né, automaticamente.